que significa esse vinho de guarda? O vinho de guarda é aquele vinho que ele é preparado desde o cultivo lá no vinhedo até a produção dele engarrafado para ser um vinho para tomar com 10, 15, 20, até 25 anos você vai envelhecer esse vinho. Então a gente chama de vinhos de guarda. Tá. Isso é muito comum nesses tintos que são feitos para isso. E brancos, principalmente os da região da Borgonha, a Chardonnay é uma uva que ela aceita muito o barril de carvalho. Não que necessariamente tenha que passar pelo barril, mas isso vai dando toda uma estrutura para esse vinho aguentar muito tempo. Então me chamou muita atenção que era um vinho, foi até o presente de um amigo, o Rodrigo, e ele falou, tem 16 anos esse vinho. E eu abri na minha casa a primeira vez, os não habituados a tomar um vinho já envelhecido, puseram no nariz e falaram, nossa, esse vinho está estragado. E foi assim uma surpresa, porque ele deixou o vinho branco dando uma respirada, né? E serviu novamente na taça, o pessoal falou, nossa, que vinho. Olha E eu tomei, é um vinho assim, maravilhoso mesmo. Então tem tudo isso. No mundo do vinho, existem várias situações que as pessoas, às vezes... todo vinho é para quanto mais velho, melhor, no vinho tinto. Sim. Não. Pra você ter uma noção, hoje, 80% dos vinhos produzidos aliás, comercializados, são vinhos que a gente vai tomar rapidamente. Então, eles são feitos para aquilo. Para quanto mais rápido você tomar, você vai estar pegando o apogeu dele, o ápice dele. Ele não é um vinho de guarda. Então, ele é um vinho que você pôr lá, e guardei 10 anos, abriu, oxidou, virou vinagre, né, que o pessoal brinca. E então, a maioria dos vinhos tintos hoje são vinhos para a gente tomar rapidamente. É o nosso vinho que a gente fala de alta rotatividade. E no branco, também, o branco, quanto mais cedo tomar, melhor. Com exceção desses vinhos que são feitos, preparados para durar mais tempo em garrafa. Entendi. Uau, que legal isso. Falando em consumo brasileiro, né? Vamos dizer aqui, quais são as preferências do brasileiro aí? Olha, hoje eu tô para te falar que o brasileiro cada vez mais... Na verdade, assim, se você for analisar, o brasileiro, ele consome muito vinho da América do Sul. Tanto é que o Chile é o país que mais... são um país que a gente mais compra. É Chile, Argentina, Portugal andou batendo ali na traseira da Argentina, até passou um ano, mas são os vinhos que mais entram. Então, o que acontece? São vinhos de fácil acesso. Então, a gente acaba acostumando a tomar os vinhos dessa região da América do Sul. Hoje, o mercado, como está expandindo muito, né? A gente, em relação ao europeu, ainda toma muito pouco vinho, per capitamente, mas como o Brasil está crescendo muito, a gente tem oportunidade de oferecer outras variedades. Por exemplo, eu falo assim, no atendimento meu em loja, antigamente era muito América do Sul. Aí chegou uma uva no Brasil chamada Primitivo, vem da região da Puglia, na Itália. O que foi o Chanda Primitivo? Ela é uma uva que ela tem um amadurecimento muito precoce, e isso reflete no quê? No vinho, porque o vinho vai ter uma suavidade maior. Não é aquela suavidade de doce, mas ele vai ter uma gramatura de açúcar maior nele. Então, ele é um vinho que tem um tanino, que é aquela sensação de amarrar a boca, muito sedoso. E ela foi uma uva, antes do brasileiro descobri-la, era muito Pinot Noir que a gente oferecia. E depois a gente começou a oferecer a Primitivo. E as pessoas foram descobrindo essas outras uvas, e aí aquela história. Às vezes eu até brinco, né? Eu tenho cliente que chega lá, não, eu quero o vinho da uva tal, do produtor tal, e às vezes ele quer até aquela safra tal. E eu brinco com esse cliente, eu falo assim, mas experimenta esse. Mas semana passada teve uma venda que foi muito engraçada dessa. O cara falou assim, não, é o Tempranillo tal. Não, e não tinha garrafa daquele Tempranillo. Experimenta esse Tempranillo. Não experimento. Eu falei, então, que dirá se oferecer outra uva, né? Você vai ficar bravo comigo. E as pessoas ficam muito presas, às vezes, mas hoje a gente tem essa percepção, que as pessoas estão cada vez... Porque, assim, o que eu penso?
o vinho é vender experiência. É verdade. É uma experiência que eu vou pegar a garrafa, vamos sentar aqui eu e você bater um papo, vamos tomar um vinho. De alguma forma a gente vai passar por uma experiência, batendo esse papo, tomando esse vinho. Nossa, esse eu gostei por conta disso, por conta daquilo. Então é uma experiência. Então por isso que eu acho que as pessoas cada vez mais têm que se dar essa liberdade para ir conhecendo. Verdade. E gosto é gosto, paladar é paladar. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu respeito muito no oferecer para o cliente. E quais são as etapas da produção do vinho para a gente conhecer? Assim? A produção do vinho, ou seja, colheita geralmente manual, né? E feita na parte da manhã ou à noite, que é os momentos mais frescos, para o fruto já não chegar rasgadinho lá na vinícola onde vai ser produzido. Depois ele chegando na vinícola, ele é descarregado, ele passa por uma esteira onde é feita mais ou menos uma seleção de frutos. Tá. E aí esse vinho ele vai entrar para fazer o quê? Para se tirar o mosto. O mosto o que é? Aquele líquido que sai antes de se virar vinho, antes da fermentação. No vinho tinto, faz esse processo e aí, obviamente, tem o contato com a casca, com tudo. O que diz respeito a um vinho ser muito tânico ou não, depende da casca dele. Então, a Cabernet Sauvignon já é uma uva com a casca um pouco mais grossa. Por isso que ela é mais tânica. Então, tudo isso. E aí, o vinho, quando se tem o mosto, você põe as leveduras dentro do recipiente, aonde vai acontecer a fermentação alcoólica. A levedura é um fungo, tanto da natureza, tanto quanto leveduras que o próprio produtor pode... Existe o comércio delas nas regiões produtoras de vinho, que não são as naturais que a gente fala, não são as leveduras selvagens. A levedura vai fazer o processo de fermentação no que? O açúcar vai ser transformado em álcool. Nesse momento, ela vai até um certo ponto, e a gente até brinca, a levedura fica bêbada, ela morre, e aí é onde é interrompida a fermentação. Óbvio que o produtor tem controle sobre tudo isso, dependendo do tipo de vinho que ele está fazendo, enfim. E daí esse vinho, ele vai passar por um processo do quê? Ele vai para um descansinho, ele pode descansar direto na garrafa, como ele pode ir para o barril de carvalho, onde ele vai passar o tempo para depois ser engarrafado e descansar na vinícola para depois ser comercializado. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?